Nesta noite eu peço a todos para abrirem em Êxodo capítulo 2, no verso 10. Nessa noite nós iremos tratar acerca de um pequeno período da vida de Moisés. Capítulo 2, verso 10 de Êxodo. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Vamos baixar nossas cabeças, fazer uma breve oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós nos apresentamos nesta noite mais uma vez diante da Tua presença. E cada um daqueles que aqui estão, meu Pai, todos nós, como nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, como nós necessitamos, meu Pai, da Tua presença, da salvação que vem do Senhor. Deus, que nesta noite não apenas as Tuas mãos estejam estendidas, meu Pai, neste local para abençoar, para curar, para libertar, mas que a Tua presença, meu Pai, esteja aqui, meu Pai, agindo em nosso meio, transformando corações, meu Pai, fazendo com que esta palavra tenha sentido para cada um daqueles que aqui entraram. Senhor, venha, meu Pai, nos redarguir, venha nos encorajar, venha nos levar até a cruz de Cristo, até o Evangelho, até a Deus. Senhor, venha nesta noite nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir e que esta pregação, meu Pai, não venha de cunho humano. Retira, meu Pai, tudo aquilo que é de sabedoria humana, de religião meramente, meu Pai, de conhecimento pequeno e parco, efêmero, meu Pai, desta terra. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer algo espiritual. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Pai, e que o Senhor venha ter liberdade, meu Pai, para transformar, para agir da maneira como o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço aqui nesta noite. Amém. Irmãos, vamos falar um pouco da vida de Moisés, como eu já disse. E aqui vamos abrir em Atos capítulo 7, que a respeito desta passagem, nós temos Estevão falando um pouco a respeito da vida de Moisés. Atos capítulo 7, versículo 15, diz... É a pregação de Estevão, quando ele está pregando antes da sua morte, no Novo Testamento. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximava o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. É aquele texto que nós lemos na abertura. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Aqui já começa um adendo, algo a mais do que está lá no texto de Êxodo. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, aqui nós temos o melhor exegeta possível. A própria Bíblia explicando o texto de Êxodo e acrescentando algumas coisas. O que acontece? Nós vamos tratar a respeito de Moisés. Quantos aqui já não conhecem Moisés? Aqui nesta breve pregação de Estevão, ele resumiu, ele trouxe um resumo acerca do contexto histórico. Ele estava pregando para os religiosos da época, ele está dizendo, olha, José, né, do Egito, quem não já assistiu, né, tem a série do José do Egito. José do Egito, ele desce ao Egito, lá ele é constituído como se fosse um primeiro-ministro do governador do Egito, do faraó.
leva toda a família dele para lá, para fugir da fome. Eles crescem muito, eles são escravizados. E nesse contexto de escravidão surge este que é chamado Moisés. E Estevão vai dizer aqui que ele está contando a história de Moisés. Ele vai dizer, olha, esse Moisés, ele foi criado pela irmã de Faraó. A irmã de Faraó pega Moisés para criar, e ele é criado como príncipe do Egito. E diz a palavra de Deus, a primeira coisa, quem era Moisés? Estevão vai nos dizer que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. O que isso quer dizer? O original dessa passagem diz que dá a entender que este é um conhecimento geral. Moisés, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, de maneira que ele tinha não só sabedoria, mas ele tinha conhecimento acerca de leis físicas, morais. Ele foi instruído em tudo aquilo que um faraó seria instruído na época. Então ele tinha todo o conhecimento disponível na terra naquela época. Então já vamos percebendo algumas características de Moisés. Um homem que veio de um povo hebreu, de um povo que foi escravizado, tomado para ser criado como príncipe do Egito, que tinha toda a ciência, que tinha todo o conhecimento possível na época. E a palavra de Deus diz, por intermédio de Estevão, que ele era poderoso em palavras e obras. O que quer dizer? Ele era poderoso, era o original, dá a entender que é uma capacidade. A capacidade que Moisés tinha para palavras e obras, para falar, liderar, fazer aquilo que ele se comprometia. Moisés era aquela pessoa que quando ele colocava que ia fazer algo, ele chegava até o fim. Ele tinha astúcia, ele tinha inteligência para fazer tudo aquilo que o coração dele desejava. Ele era um homem extremamente hábil, possuía todo o conhecimento e sabia aplicar o conhecimento que ele tinha. A palavra de Deus diz ainda que Moisés, vivendo ali, por algum meio, ele fica sabendo que ele era do povo hebreu. Até esse momento, antes ele não sabia. Ele tem conhecimento de algum meio, né, que ele era do povo hebreu. Não vou entrar nesse aspecto, que a Bíblia também não fala, e tem interpretações teológicas. Ele fica sabendo que ele era do povo hebreu, e ele vai descer a ver o povo, e ele vê que estão sendo maltratados. Um egípcio estava o quê? Maltratando um do seu povo. E a Bíblia diz que ele, porque ele tinha zelo e senso de justiça, ele mata o guarda, ele mata o egípcio. Ou seja, a terceira característica de Moisés, um homem com extremo zelo, com extremo senso de justiça. Moisés, ele não admitia em ver o pecado, o mal, em ver outras pessoas sofrendo, até porque era do próprio povo dele. E a Bíblia nos diz que ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, mas eles não entenderam. Isso não está lá em Êxodo, está aqui em Atos. Então Moisés, ele mata o egípcio. O que isso demonstra para a gente na história de Moisés? Ele começou agindo por impulso e força humana. Ele era príncipe do Egito, tinha toda a ciência, sabia agir com ciência. Olha o poder que esse homem tinha. Então ele achava que, de alguma maneira, ele poderia libertar o seu povo. E Moisés não estava errado. Mais para frente, quem liberta o povo de Israel, os hebreus? Moisés. Só que ele não entendia que Deus ainda havia de trabalhar no seu coração, que Deus ainda havia percorrer um longo caminho com ele antes que ele pudesse fazer a obra de Deus, que a obra de Deus não é feita de qualquer maneira, não é feita conforme a nossa força, não é feita conforme o nosso próprio entendimento. Aqui pode-se comparar Moisés, talvez, a um cristão, a uma pessoa confiante, cheia de si, cheia de conhecimento, de poder, de dinheiro, que crê na sua própria justiça e no seu próprio zelo. Nós temos um paralelo de Moisés aqui com Pedro. Pedro, no Novo Testamento, o que ele fez? Ele cortou a orelha do soldado romano que ia pegar Jesus. Ou seja, ele agindo na carne. Porém, por causa do zelo e do senso de justiça que Pedro também tinha. Nós temos que entender essa primeira passagem que nem sempre ter paixão e um conhecimento basta. Nós precisamos saber que Deus, Ele tem um tratamento nas nossas vidas e que Ele quer nos levar primeiro a diversas situações, tratar o nosso coração, para que depois nós possamos
agir, para que depois nós possamos ter o momento certo de agir. Ou seja, nós não devemos confiar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Nós temos que confiar no momento de Deus. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. E muitas vezes nós queremos forçar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos forçar aquilo que Deus tem para a história. Então aqui começa. E Moisés, ele mata o egípcio. E por causa dessa morte, o que acontece? Moisés, ele tem que fugir. E ele foge da civilização do Império Egípcio. E ele vai para a península do Sinai. Ele vai para Mídia. Observe, Moisés tinha 40 anos quando ele praticou o homicídio, quando a Bíblia dá essas características para ele. E a Bíblia diz que ele passa 40 anos no deserto de Midian. E o que é o deserto? Primeiro, nós temos 3 fases aqui de Moisés, né? A primeira é que ele estava no palácio, vivendo super bem, tinha todo o poder, todo o dinheiro, tudo que ele tinha à disposição dele. O Egito naquela época era o império maior que existia, como se fosse um império romano. Ele tinha tudo. Ele podia confiar em si. Agora ele tem uma segunda fase. Deus tira todos os títulos de Moisés. Já não é mais príncipe do Egito. Já não tem mais todo o dinheiro, todo o poder. Só ficou com aquele conhecimento que ele tinha. E Deus leva ele para o Egito e ele fica 40 anos no Egito. O mesmo período que ele ficou no Egito, ele ficou no deserto, em Midian. E a Bíblia nos diz que no deserto ele tem que se esconder lá. E Oséias 2,14 nos diz o motivo que Deus muitas vezes nos leva para o deserto. Oséias 2 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ou seja, muitas das vezes Deus vai nos tirar de momentos de glória, de poder, de respeito, e Deus vai nos levar para o deserto. No deserto não há amigos, não há família. Todos ali abandonaram Moisés. Moisés já não tinha nada, sozinho, sem poder e sem nada. É um lugar onde Deus ele vai revelar a Moisés o próprio coração de Moisés e trazer a ele a orientação para que ele pudesse seguir a vontade de Deus. A Bíblia diz que antes de confiar uma missão a um homem, Deus esvazia diante dele. Por quê? Sempre, em toda a Escritura, esse é um padrão repetido, se você for ver. Isso aconteceu com Gideão, Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, Jesus Cristo. Sempre antes de agir na vida de um homem, Deus o esvazia. E Deus precisava esvaziar Moisés. E conseguiu, porque em Êxodo 3:11, Moisés, quando chega-se diante de Deus, fala: quem sou eu para ir a Faraó? Antes, aquele Moisés todo autoconfiante, ele é confrontado com a dependência dele de Deus no deserto. Ele já não tinha mais todo o poder, já não tinha todo aquele alimento, tudo aquilo que ele tinha no Egito. Ele estava necessitado de Deus. Ele estava vendo a sua própria miséria, a sua própria ruína. E quantas vezes Deus vai nos levar também ao deserto? Nesse sentido, nós temos um paralelo de Paulo. Quando Paulo ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele é levado ao deserto da Arábia também, após a conversão, antes de iniciar o ministério dele. Muitas vezes o deserto ele parece ser um local que não tem sentido. Muitas vezes não se ouve a voz de Deus. Muitas vezes não se vê muitas obras de Deus. Parece que você está sozinho, desanimado, fraco, acabado, cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de doenças. Mas é no deserto que Deus trabalha os nossos corações. É no deserto que Deus nos esvazia de todo o nosso orgulho do Egito, de tudo aquilo que havia em nosso coração. E é necessário que nós passemos também por este momento. A terceira fase da vida de Moisés, a fase aqui que eu quero chegar, a mais importante, diz respeito a quando ele está no deserto, ele encontra a sarça ardente no Monte Sinai. Deus se revela a ele e Deus faz um chamado a Moisés. Aquele que era o príncipe, aquele que tinha todo o poder, aquele que foi tratado por Deus, que passou por todas as coisas. Deus diz a Moisés: Moisés, agora você vai em meu nome, você vai até o Egito, você vai libertar o povo, você vai fazer milagres em meu nome.
isso para nós é o quê? Todo cristão, ele tem um chamado ao ministério, chamado a ser pastor, o cantor, o pregador. Você tem o chamado de cuidar da sua própria família, ser sacerdote do lar. Você tem o chamado de ser uma esposa, de ser um cristão, de ter os dons do Espírito, de buscar a Deus, servir a Deus corretamente. Você tem o chamado de negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo. Mas Moisés, assim como nós, ele apresenta 5 desculpas para Deus. Um homem que passou por tudo isso, ele vai dizer para Deus, em Êxodo capítulo 3, 11, e também no capítulo 4, ao decorrer do capítulo 3 e do capítulo 4, ele vai apresentar 5 questões para Deus. Deus, o Senhor quer que eu faça tal coisa, o Senhor quer que eu negue a mim mesmo, o Senhor quer que eu me torne um cristão valoroso, o Senhor quer que eu cuide da minha família, o Senhor quer que eu creia no ministério, o Senhor quer que eu abra mão de tudo. Muitos aqui poderiam ter riqueza, dinheiro, poder, e abre mão em prol do Evangelho. E Moisés, ele vai falar o que para Deus? Primeira coisa, quem sou eu, Deus, para ir? Quem sou eu, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor me orienta na tua palavra e que o Senhor me orienta a cada dia? O que demonstra aqui? Uma insegurança, uma baixa estima de Moisés. Moisés, apesar de ser um homem que nós conhecemos, que no final vou salientar, ele diz para Deus, eu não me acho capaz. Eu não acho, Senhor, que eu possa conseguir pregar. Eu não acho que eu posso conseguir evangelizar uma pessoa. Eu não acho capaz de louvar ao Senhor. Eu não acho capaz de conseguir abandonar os meus pecados. Eu não consigo ir, Senhor. Eu não tenho forças. Eu não tenho capacidade, Senhor. A primeira questão que Moisés apresenta ao Senhor é isso. Eu sou pequeno demais para a obra que o Senhor me apresenta. Eu estou inseguro, temente, com medo. Eu não quero, Senhor. Talvez você entrou nessa noite aqui também da mesma forma. A segunda questão que Moisés apresenta ao Senhor é, em Êxodo 3:13, se o Senhor vai me mandar, e eles dirão, porque eles já negaram ele uma vez, lembra lá atrás? Negaram ele, falaram, o que você acha que você é? E mandaram ele embora. Então eles vão dizer a ele, quem me enviou? Quem me enviou? Senhor, eles dirão que eu não tenho legitimidade. O que é isso? Eu não tenho respaldo. Eu não tenho o porquê estar aqui. Ninguém vai me levar a sério. As pessoas vão dizer que eu estou louco de seguir a sarça que arde. As pessoas vão dizer que eu estou louco de seguir um Deus que morreu e ressuscitou numa cruz. As pessoas vão dizer que eu estou louco de falar para elas que a Bíblia é a verdade, que ela é viva, que eu preciso segui-la, que eu quero abrir mão da minha vida em razão dessa escritura. As pessoas vão dizer que não é sério, que isso aqui, que esse Deus aqui não me mandou, que eu estou falando por mim mesmo. A terceira questão que Moisés levanta ao Senhor, na conversa que ele teve com Deus em Êxodo 4:1, é, Senhor, se o Senhor me enviar e eles não crerem. Moisés tinha medo da rejeição. E se eles rirem de mim? E se não acreditarem na minha palavra? E se não acreditarem no Evangelho? E se não acreditarem nesta vida que eu tenho que levar? O mundo vive da maneira como ele quer. Nós temos que renunciar. Nós temos que viver uma cruz, um caminho estreito, uma porta apertada. Nós temos que abrir mão muitas vezes das riquezas, do poder, do dinheiro, para poder servir a Deus, porque nós não servimos a Mamon, nós servimos a Baal. Nós temos que muitas vezes fazer escolhas tão pesadas. Para o mundo parece pesado, e as pessoas vão dizer, as pessoas vão rir, as pessoas vão rejeitar. Senhor, eles vão rejeitar o Evangelho. Eu vou chegar lá para pregar, eles vão dizer, o que é isso aí? Evangelho, o quê? Eu acredito em ciência, eu acredito no poder do homem, eu acredito na religião própria, na evolução do ser humano. Eles vão me rejeitar, Senhor. Eu não tenho por que ir, eu não tenho por que ir adiante nesta obra, eu não tenho por que, Senhor, tentar reformar a minha família, reformar a minha casa, ser um cristão melhor, lutar contra os pecados.
A quarta colocação que Moisés coloca ao Senhor, Êxodo 4:10, é: Senhor, eu nunca fui eloquente. Eu sou pesado de palavras. O Senhor, ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu tenho limitações pessoais. Eu não tenho talento para isso. Senhor, o Senhor me chamou para pregar, mas como que eu vou pregar? Nossa, Senhor, eu não estudei, sou burro, não consigo ler, não consigo entender. Como é que eu vou pregar para outras pessoas? Eu não consigo falar direito. Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou dar testemunho? Eu custo cuidar da minha própria vida. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Como que eu vou conseguir ser sacerdote do lar? Como que eu vou conseguir, Senhor, fazer tudo isso que a palavra diz? São muitas leis, são muitas escrituras, são muitos ordenamentos. É difícil. Eu tenho limitações, eu não consigo, Senhor. Me falta forças. Eu não tenho talento, Senhor, para cantar. Eu não tenho talento, Senhor, suficiente. E Moisés, ele diz em Êxodo 4:13, a quinta colocação dele para Deus: Senhor, envia outro. Senhor, eu não quero. Senhor, manda outra pessoa. Moisés está dizendo para Deus: olha, eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Eu não sirvo para ser cristão. Eu não sirvo para cuidar da minha família. Eu não sirvo para seguir esses mandamentos. Quantas vezes eu caio? Quantas vezes eu me vejo sozinho? Quantas vezes eu me vejo triste? Quantas vezes eu olho para a Escritura e não sanaram os meus problemas? Eu estou ali com a minha depressão. Eu estou ali com as minhas doenças. Eu estou ali com a família cheia de problemas. Eu estou ali evangelizando. E as pessoas não se convertem? Eu estou tentando seguir a Cristo, tentando seguir a Deus. E parece, Senhor, que eu não fui feito para isso. Eu queria ir embora. Eu queria correr da sarça. Eu não quero estar diante do Senhor. Senhor, quem sou eu? Quem me enviou? E se não crerem, não sou eloquente. Envia outro. Apesar de todos esses problemas, apesar de tudo isso que você pode trazer para Deus, Deus ele responde para Moisés. Bem simples. Eu serei contigo. Vai, Moisés. Nós temos um paralelo com o Novo Testamento. Jesus Cristo, ele chama os pecadores e ele diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. Entenda, irmão, se você foi chamado para levar a cruz, para ser um evangelista, para cuidar da sua casa, para ser um cristão, a capacitação, ela não vem antes do seu chamado. A capacitação, ela vem depois do seu chamado. E Deus não vai chamar você já capacitado, porque Deus, ele chama os doentes. Se fosse assim, ele chamaria os sãos. Ele chamaria os sãos e os capacitados. Ele precisa te levar ao deserto para preparar o seu coração, para que quando ele te chamar, para que quando ele te mandar a fazer a obra dele, você possa reconhecer que você não tem nada em si mesmo e que você depende totalmente de Deus. Senhor, Moisés estava dizendo aqui para Deus: eu não sou nada, eu não tenho forças, não tenho condições, Senhor, eu sou fraco, eu não posso ir, não tenho como, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu não vou conseguir, vão zombar de mim, o evangelho não vai ser suficiente, minhas palavras não vão ser suficientes, a minha vida não vai ser suficiente, eu não consigo. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é limpo de coração, limpo de culpa, puro de coração, limpo de mãos? Quem pratica toda a obra, quem pratica toda a justiça, quem tem todo conhecimento? Mas o Senhor, justamente por causa que ele trabalhou no coração de Moisés, é que ele pôde dizer: chegou o momento. Aí Moisés não entendia. Lá atrás ele quis fazer com a força dele, entenda. Antes Moisés: tô com minha força, eu sei fazer, eu sou príncipe, eu tenho conhecimento, eu tenho poder, eu sei fazer, eu sou eficaz, eu sou um dos melhores homens da terra, eu vou libertar esse povo. Ele vai e não consegue fazer nada. A primeira mata um homem, já tem que fugir, já não virou nada, porcaria. Mas quando ele passa pelo deserto, quando ele fala isso para Deus, quando Deus responde para ele: vai, Moisés, e ele volta,
Como que é a história? É um dos maiores homens que já pisou nessa terra. Ele liberta o povo. Ele vai ao deserto, ele abre o mar vermelho, ele vê codornizes caírem dos céus, ele vê o poder de Deus, ele vê as próprias costas de Deus. Ele foi o primeiro legislador que compilou leis na história. Ele foi um justo juiz, ele foi um profeta, ele foi um homem sem igual, um daqueles que nós podemos dizer que foi um dos fundadores do judaísmo. E as 3 maiores religiões respeitam ele: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, como um homem de Deus. Aquele que dizia que não tinha forças, aquele que dizia que não conseguiria, aquele que dizia eu não vou, não posso, não tenho como. Ele se torna um dos homens da base de sustentação da igreja judaica, cristã, do ocidente, da história humana. Se tivesse Moisés aqui, teria que ter outro homem, claro, mas ele foi a base, ele foi a sustentação. O Pentateuco foi escrito por este homem. Nessas palavras nós entendemos que o poder de Deus não depende da minha capacitação, das minhas obras, né? Não depende de mim, da minha força. A palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz. Olha, eu vou evangelizar. Fique tranquilo. Não depende só de você. Nossa, eu vou evangelizar, eu tenho que orar 1000 horas, eu tenho que ser o mais santo possível, porque senão não vai fazer efeito. A palavra de Deus, quando ela é dita, ela tem efeito por si mesma. Ela é verdade e vida. Ela é vida eterna, ela jorra, ela cura, ela liberta. Mesmo em religiões falsas, quando eles vão estudar a palavra de Deus, mesmo em outros lugares, a palavra de Deus ela tem eficácia por si mesma. Não dependa apenas de si mesmo. Quando Moisés diz para o Senhor, eu não posso, ele encontra a resposta do eu sou. Eu sou fraco, mas ele é forte. Eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho, ele tem. O que é para mim impossível, para ele é muito fácil, é possível. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. A Bíblia é uma dicotomia, em que Deus quer nos ensinar a depender dele, a depender da força de Deus, a depender do Senhor. No meio das tempestades, no meio das dificuldades, como seremos tratados como ouro. O Senhor não quer que nós vamos agir pela nossa própria força, porque senão Ele não tinha mandado Jesus Cristo a morrer na cruz, Ele não tinha feito esse evangelho maravilhoso, não era necessário graça. É um consenso, somos salvos pela graça, e a manutenção da salvação se dá pela graça. Se a manutenção da salvação dependesse de obras, seria meritória. Até mesmo a manutenção da salvação se dá pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós só entraremos naqueles céus porque o Senhor uma vez pagou o preço que nós não poderíamos pagar, porque Ele foi esmagado como um cordeiro mudo naquela cruz, porque recebeu a ira de Deus. Se não fosse por Ele, nós não teríamos a salvação e não teríamos como manter a salvação, porque as nossas poucas obras, elas são trapos de imundícias, elas não servem absolutamente para nada diante de Deus no contexto da salvação. Seguindo para a conclusão, Moisés se tornou o homem mais manso da terra, de um homem que tinha tantas dificuldades. Números 12:3 diz isso a respeito dele. E isso não veio do palácio. Você não vê isso a respeito de Moisés quando ele estava no palácio, quando ele estava no Egito. Entenda, mais uma vez, talvez você vai estar ali no Egito e Deus vai ter que te tirar de lá. Deus vai te tirar da passividade, da onde você está. Deus precisa mexer com você. Deus precisa te levar, talvez, às dívidas, talvez a uma doença, talvez alguma coisa, para que você se mexa, porque senão, muitas das vezes, não é todo mundo, mas a pessoa ela fica passiva, ela fica ali e ela não vai progredir, ela não vai ter esse tratamento de Deus. Ou seja, esse tratamento, essas habilidades que Moisés adquiriu, essas qualificações vieram a partir do momento que ele foi para o deserto. Ele foi usado para libertar o povo, entregou a lei de Deus. Depois Jesus, comparado a Moisés, né?
Jesus foi comparado a Moisés. Olha a grandiosidade desse homem. Ele trouxe a nova lei, né? E um fato que Moisés, ele viu o Senhor Deus pelas costas. Ele pedia para ver a face de Deus, né? Passando ao final, nós temos uma aplicação muito prática. Eu já dei muitas aplicações para essa palavra, só que eu quero finalizar com a aplicação final. Talvez você esteja neste momento no Egito, confiando em si mesmo, no seu poder, na sua força. Talvez você ainda não se entregou para Cristo, ou se você se entregou, você ainda confia muito em si mesmo, na sua força, no seu poder, naquilo que você pode fazer. Talvez você esteja no deserto de Midian. Nessa noite você entrou aqui se sentindo esquecido, fraco, sem forças. Todo mundo te abandonou. Você não tem um amigo, não tem mais aquilo que você tinha. Você perdeu suas patentes, foi mandado embora. Aconteceu 1000 coisas na sua vida e só você sabe. Você está se sentindo abandonado. Ou você talvez esteja diante da sarça. E aí, ou você passou da sarça, né? Diante da sarça, você está resistindo ao chamado de Deus. Resistindo àquilo que Deus propôs para a sua vida. E não adianta correr. Se você fugir, Deus vai mandar a baleia, Jonas. Deus vai atrás de você. Você vai querer ir embora, mas Deus ele vai usar a sua vida para alcançar outras pessoas, para cuidar da sua família, para você ser um cristão verdadeiro, alcançar outras pessoas pelo testemunho. Ou você atende a Deus, ou Deus vai te chamar. E o único meio que você tem é se desviar, então, para que Deus desista. Mesmo assim, Ele não vai desistir. Ou seja, você pode estar no Egito, você pode estar em Midian, ou você pode estar na sarça. A sarça também me lembra, não só resistência, mas é a entrega total. A entrega que nós cristãos temos que fazer. A Bíblia nos diz que devemos entregar, eu preguei na outra vez isso, entregar todo o nosso coração. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E muitas das vezes as pessoas estão divididas entre outros deuses e o Senhor. Divididas com prazeres, com dinheiro, com entretenimento, com tantas coisas, que elas não conseguem muitas vezes servir ao Senhor. O que é isso na prática? A pessoa, ela deixa de vir da igreja. Muitas vezes, ela, por exemplo, ela gosta de ranchos, viajar, ela não vem. Não estou falando isso de vez em quando, gente, é uma prática. A pessoa, ela gosta tanto do dinheiro que ela trabalha desenfreadamente, não cuida da família, não tem tempo da igreja, não lê a Bíblia, não ora. Ela começa a colocar outras prioridades. Você pode até falar, eu não pratico idolatria, eu não tenho outros deuses, eu sirvo ao Senhor sim de todo o coração. Mas se você analisar o seu coração, você vai ver que há muitas falhas, que há muitos erros, que há muitos caminhos ainda, que você ainda está parcial, que você não se entregou totalmente. E a sarça também é isso. Entretanto, pela graça de Deus e pela misericórdia, o Senhor veio trazer essa palavra aqui nesta noite, falar a cada coração, falar ao meu coração, e Ele veio dizer: o eu sou que fez Moisés passar por tudo isso, que trouxe Jesus, que trouxe essa Bíblia, que te escolheu para estar aqui nessa noite, que guiou toda a história. Porque existem tantos deuses falsos, existem tantas religiões falsas, que se fosse pela história comum, sendo Deus não interferisse, todos nós estaremos perdidos em mentiras, em enganos, acreditando em 1000 coisas que não têm sentido. Mas Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele nos mostra a verdade. Ele orienta a história para que essa palavra chegue até nós da forma como ela chegou, e para que nós possamos ouvir e ter essa verdade. E o eu sou, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, a sarça que arde, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. E Ele veio dizer a mesma coisa. Talvez você esteja no Egito, em Midian, no deserto, ou diante da sarça, resistindo ao chamado espiritual de Deus. Mas o Senhor, Ele veio hoje chamar você para você ter um concerto com Deus, para você se entregar verdadeiramente ante Deus. Como Ele disse do povo, eu vou terminar aqui dizendo a respeito, como Ele disse ao respeito do povo de Israel: eu tenho ouvido o meu povo por causa de seus exatadores, aqueles que batem, aqueles que prejudicam, aqueles que estão prejudicando o meu povo. Eu tenho ouvido a oração deles, eu tenho visto o sofrimento deles. Ele viu, e eu desci
a sentir o que eles estavam vivendo. E depois disso ele envia Moisés. E depois disso ele enviou Jesus, para que nós não possamos viver simplesmente de uma maneira sem entrega a Deus, sem uma entrega verdadeira, simplesmente colocando a nossa própria confiança no Egito, simplesmente nos sentindo sozinhos e ficando no deserto, ou simplesmente resistindo ao Senhor. Essa é a palavra que eu queria trazer nesta noite.